Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você, onde quer que você esteja me vendo. E eu tenho aqui um e-mail dela que diz assim: boa tarde, boa noite. Hoje não é madrugada, hoje eu tive que abrir mão até, de sair à noite para adiantar a gravação de vídeos para ver se eu consigo ficar uma semana sem gravar, tirar umas férias, e adiantar os vídeos. Vamos lá. Conheci seu canal e adorei. Muito obrigado. Preciso de uma ajuda, irei resumir. Mantive um relacionamento no qual ele me trazia muitos sentimentos e ainda traz. Porém, a outra parte sempre era o biotipo homem, macho e machista. Ele tinha uns ataques de ciúmes e fúria. Saí da casa dele fugida. Pela última vez que nos vimos, ele sempre falava em seus momentos que eu sou uma pessoa fria. Por um lado, eu não entendo. Eu mesmo me sentindo ameaçada com algumas situações que ocorreram, ou até que ainda ocorrem, nunca me fez chorar. Eu fico estática, parece que eu não tenho reação a nada. Para mim, não é simplesmente o ato de chorar, e sim de conseguir expor os sentimentos. As pessoas acham que eu não sinto por causa do meu silêncio. Espero, se puder, uma resposta. Olha, minha querida, você sabe que tem, cada pessoa... Por exemplo, eu sou do tipo de pessoa que eu choro até com comercial de margarina. A família reunida ao redor da mesa, vem o pote de margarina, o papai e mamãe sorrindo, não sei o que, eu já choro. Nem tanto, Não vamos exagerar. Mas eu sou uma pessoa extremamente emotiva, Me emociono, mas assim, assistindo programas de TV, verdade. Cenas assim, às vezes tem programas de TV, eu lembro que teve acho que foi um Globo Repórter, que falou sobre solidariedade, gestos de solidariedade das pessoas, que eu chorei o programa inteirinho. De ver as pessoas que se doam ao outro, que se solidarizam, enfim. Eu sou extremamente emotivo e cada um se expressa de uma forma, de um jeito. Sim. Agora, tem situações e situações. Por exemplo, tem situações que eu me expresso bastante, e tem outras que eu não tenho tanta facilidade também de expressar os sentimentos, tudo aquilo que eu sinto. Parece que eu me travo, fico travado, fico mais introspectivo. Não que eu não sinta, mas eu não consigo demonstrar tanto. Então, às vezes, muda. Você vê, a mesma pessoa tem uma reação diferente dependendo a situação pela qual você está passando. Por exemplo, numa relação amorosa, eu consigo expressar muito mais do que em outros tipos de relação. Numa relação de amizade, por exemplo, às vezes eu sou mais travado, eu expresso menos, apesar de sentir. Então, às vezes a gente tem essas reações mesmo. Agora, claro, eu acredito o seguinte: a gente tem que sempre se questionar, por exemplo, no seu caso, o que fez, ou existe algum fator na sua história que fez com que você se fechasse e que você então preferisse não expor os seus sentimentos? Alguma vez você se sentiu extremamente ridicularizada por conta disso? Ou alguma vez uma situação muito forte, uma perda, uma perda em que você se fechou, então quer dizer, aquilo foi muito traumático para mim, então eu tenho medo, se eu expressar sentimentos por alguém, eu tenho medo de que eu vá passar por aquela perda novamente. Inconscientemente eu associo a manifestação de sentimentos, tendo em vista que, às vezes, não significa que você, por exemplo, às vezes uma criança que era muito apegada ao tio, vou dar um exemplo aqui, uma criança muito apegada ao tio,
E a criança expressava esses sentimentos e demonstrava esse sentimento. Quando o tio chegava, a criança ia, corria, abraçava, beijava. Ela expressava, ela manifestava esse sentimento. Aí o tio adoece ou o tio sofre um acidente, o tio morre. E a criança não sabe lidar com aquela perda ou com tudo aquilo, e a criança se fecha. Entende? Claro, isso aí não é regra. Eu estou dizendo um caso que pode acontecer, por exemplo, e aí a pessoa se fecha. Então, aí a pessoa cresce, aquela criança cresce, só que os traumas, eles permanecem. Se eles não forem resolvidos, se eles não forem trabalhados, se isso não vier à tona e isso não for resolvido, não é? Traumas que ficaram cristalizados dentro de nós, situações que foram se cristalizando cada vez mais dentro de nós. Então, esta criança, ela cresceu, porém ela cresceu o quê? Ela inconscientemente, ela não expõe os sentimentos, porque dentro dela, apesar de serem mecanismos inconscientes, a pessoa acredita que manifestar o sentimento ela irá perder novamente, sofrerá uma perda. Então, assim, são mecanismos muito complexos, inclusive para eu trabalhar aqui, para falar sobre isso aqui. Eu também não sou psicólogo, né? Eu sou filósofo, estou falando a partir de algumas coisas que eu tenho um conhecimento, ou que eu li, e até teorias próprias a respeito. Então eu acredito que você tem que fazer um feedback da sua própria vida. Ou talvez isso seja apenas e tão somente uma característica sua. Não é? Às vezes a pessoa acha de fato que nós somos muito frios. Ai, porque a pessoa é muito fria. Não, e a gente sente. Nós somos seres humanos, nós sentimos. Simplesmente a gente tem uma certa dificuldade de expressar. Se é uma dificuldade, a gente tem que se questionar por que essa dificuldade se estabeleceu dentro de nós, ou se é apenas e tão somente uma característica da nossa personalidade. Porque as pessoas têm personalidades diversas, cada pessoa tem características diversas. A gente se assemelha em algumas coisas, mas a gente tem muita diferença mesmo na semelhança. Então, muitas vezes é uma característica da própria pessoa ser desse jeito, ainda bem, porque senão seríamos uniformes, todos reagiriam e agiriam da mesma forma, sentiriam da mesma forma, e não é assim que acontece. Então, é isso que eu tenho a dizer para você. Mas expor os sentimentos, às vezes, é muito bom, é saudável, e às vezes é uma questão de exercício, da gente se exercitar. A outra pessoa, quando a gente não expõe, a outra pessoa ela sempre fica meio que no ar. Ela nunca sabe ao certo o que está se passando ou o que está acontecendo conosco. Quando a gente expõe, ao menos a gente se mostra, a gente se dá a conhecer. Claro que a gente não pode se dar a conhecer a todo mundo, mostrar para todo mundo, falar para todo mundo, não sei o quê. Tem determinadas coisas que apenas e tão somente aquela pessoa é a pessoa que merece a exposição do que de fato está acontecendo dentro de nós. E aí a gente não deixa a pessoa se sentindo no vácuo, se sentindo perdida, ou sem saber como agir, ou o que fazer, ou o que de fato nós sentimos por ela. Então expor os sentimentos nesse sentido é bom nesse sentido, porque a outra pessoa ela sente que existe e ela percebe o que existe de nós para com, em relação a ela. É assim que eu vejo essa questão. Olha, me sigam lá no Facebook, clique lá em seguir, participe do blog, inscreva-se aqui no YouTube, eu fico aguardando a sua inscrição. Divulguem, compartilhem os vídeos, é uma forma de ajudar este canal, que busca ser sempre interativo e participativo. Muito obrigado, forte abraço!